E ó, na tarde desse domingo, mães, pais e familiares se uniram em Lages para exigir um direito básico de mãe e bebê, que já está inclusive na lei, amamentar em qualquer lugar que for, gente. Tudo começou quando uma mãe foi proibida de amamentar a filha num shopping de Lages e aí, em resposta, foi organizado o chamado Mamaço. A repórter Keltrin Wendland acompanhou. Olá, Marta, boa tarde a todos. Bem, esse caso não foi exatamente uma proibição, mas foi uma orientação do segurança que pediu que a mãe se dirigisse ao fraudário, onde existe um espaço de amamentação. Só que tudo isso trouxe à tona a discussão de amamentar em público. E o grupo Mães em Verso aqui de Lages organizou uma manifestação, uma mobilização aqui no shopping. Eu tô aqui com a Annelise, que é uma das fundadoras do grupo Mães em Verso, que ela vai explicar pra gente que esse movimento de amamentar, de apoiar e incentivar a amamentação em público não é uma novidade, não está acontecendo pela primeira vez aqui em Lages e acontece em outros lugares do país. Não é mesmo, Annelise? Isso mesmo. O Mamaço é um movimento que foi criado por mulheres unidas para defender a amamentação em público. Então, quando uma mulher é constrangida em algum local público, geralmente se organiza por meio das redes sociais um mamaço e no dia seguinte, ou na semana seguinte, enfim, nos próximos dias, as mulheres se organizam naquele local para amamentar em público e promover uma reflexão na sociedade a respeito da amamentação. E, Annelise, mesmo com tantas campanhas de amamentação, até mesmo com uma lei, né, que proíbe os estabelecimentos, por que existe ainda tanto preconceito em torno da amamentação em público? Amamentar é um ato fisiológico, né? Não faz nenhum sentido a gente ser constrangida por fazer isso. E o que a gente fica mais chocada é porque a sociedade tenta muito ter controle sobre o corpo da mulher. E parece que incomoda quando as pessoas não têm controle, não fazem a mulher se cobrir, né? Tá certíssima. E ó, a gente amplia esse debate com a presença do Dr. Cecim Al-Ascar, que é pediatra. Tem mais de 40 anos na área, né, Dr. Cecim? Já cuidando de criança desde 74. Veja só, muitas gerações na mão do tio Cecim. Eu já passei por lá também, tio Cecim. Já? Já. Aqui ele é doutor Cecim. E a gente recebe também a Crislane Damiani, que é auxiliar de farmácia, mãe de uma menininha. E quem é que vem aí, Crislane? Outra menina. Outra menina, então de duas menininhas. Muito bem, a gente quer a sua participação. Você já passou por alguma situação parecida? Participe com a gente pelo WhatsApp, é 4888226543. Mande a sua mensagem escritinha, tá? Não vai mandar por áudio que a gente não consegue ouvir aqui, então é só escrever. Crislane, você estava me falando que já passou por situação constrangedora mesmo, de amamentar e daqui a pouco ter olhares assim em cima. Como é que foi? Conta pra gente. Assim, eu tava no ônibus, ela era pequenininha ainda, e daí um senhor ficou olhando. Aí eu tentei tampar com a fraldinha, mas é uma situação chata, porque você vai falar o quê? Você tenta se esconder, mas você não tem nem o que falar. É uma situação constrangedora. Doutor, tem muitas mães que relatam isso, assim, situações que são constrangedoras, às vezes não é um funcionário que, né, como aconteceu no caso do shopping de Lages, um funcionário veio e pediu para a mãe amamentar no fraldário, que é dentro do banheiro, inclusive, né? Não é um lugar saudável para eu estar amamentando meu filho. Na verdade, o que acontece é que essa situação não é muito comum, né? Normalmente, eu acho que as mães já se programam para amamentar e sair de casa, então não é uma coisa natural elas fazerem isso fora de casa. Então, quando acontece, não é uma regra, é uma exceção, né? E provavelmente as pessoas estranham porque não existe muitas situações dessa, né? Claro. Estranham e chocam, né? De alguma forma. Mas eu penso que a solução disso é fazer essa resposta, como foi feita em Lages, né? E mais mães amamentarem, né? Fora de casa. Na clínica, por exemplo, a gente criou uma sala de amamentação, entendeu? Porque às vezes também a mãe não quer ficar numa situação pública também, né? Então existem os dois lados, né? Claro. Tem mãe que se sente muito bem à vontade, tem mãe que não se sente, né? Então hoje a clínica nós somos a primeira clínica a fazer uma sala só de amamentação, então as mães vão para lá, até ficam juntas, mais de uma mãe. Então eu penso que a continuidade da situação e a informação para as pessoas todas, entendeu? Que aquilo é um ato natural, né? É saciar a fome de um bebê naquele momento e não pode esperar. Ele não, acho que vai começar as pessoas a encarar com naturalidade, normalidade, e eu acho que esses incidentes pequenos vão acabar desaparecendo, mas isso no fundo é bom por um único motivo, né? Que vem à tona de novo a amamentação, né? A amamentação que é uma coisa tão importante para a mãe, para a criança, economicamente, ecologicamente, assim, é uma infinita condição de
de vantagens, né? Então, assim, quanto mais se falar da amamentação, quanto mais estiver na moda a amamentação, quanto mais as pessoas falarem no assunto e estiverem presentes, eu acho que mais a mãe vai se sentir motivada para continuar amamentando por mais tempo o seu bebê. Sensacional. Doutor, a gente tem a participação aqui da nossa telespectadora. Tem tantas coisas para se preocupar. Vai impedir uma mãe de amamentar o seu filho quando ele está com fome, isso é um deboche. Ela não se identificou, obrigada pela participação. Eu fui, inclusive, almoçar agora há pouco com uma colega nossa daqui da RIC TV que está grávida. Ela falou, meu filho não vai passar fome, eu vou amamentar onde for. Inclusive, nesse protesto no Mamaço, eu vi uma foto de um cartaz que dizia o seguinte, meu filho não gosta de mamar com um paninho na frente. Você gosta, por acaso? Pois é, o meu filho também não. Então, assim, poder usufruir, né, e viver esse momento de amamentação do jeito que ele tem que ser vivido, e por isso existe uma lei estadual que foi aprovada pela Assembleia Legislativa já em 2014, que inclusive prevê multa aos estabelecimentos comerciais que proibirem a mãe de amamentar em espaços públicos. Doutor Cicinho, o senhor já escreveu alguns livros sobre o assunto e tem mais um aqui que o senhor trouxe para nós, na verdade, desde 81 eu me deparei com a necessidade de informação, né? Para as mães que ganhavam seu bebê, para as mães que estavam grávidas. E a gente começou na época com um livrinho muito fininho, né? Passou pelo livrinho azul, de capa preta, de capa verde, depois veio um de capa maior. E esse já é o sexto ou sétimo livro evoluindo na história de como preparar o bebê. Então esse livro conta, na verdade a gente deu uma denominação para ele, os 300 dias de preparação para você criar uma criança vivendo 100 anos com saúde. Olha, então, e a amamentação tem tudo a ver com isso. Tudo. Né? Então começa desde a gravidez, tudo que se deve fazer para uma mãe criar e produzir um bebê saudável, até os primeiros 30 dias, que na minha opinião são os dias mais importantes. E, na verdade, eu acho que os primeiros 7 dias depois que o bebê nasce são os fundamentais. Principalmente para ela aprender duas coisas. Amamentar a criança, entendeu? Amamentar, ensinar, porque a criança vai ter que aprender. Certo. E a mãe também vai ter que aprender. É um aprendizado. Tem mãe que é mais fácil, tem mãe que é mais difícil. Mas esse é o tempo ouro. E a gente considera que a maternidade, naquele dia que ela está internada, são aqueles 2 dias fundamentais para ela treinar a amamentação antes de ir para casa. Os primeiros 2 dias ali. Depois, não deixar de ir no pediatra pelo menos 2 dias depois para tirar dúvida e para confirmar, principalmente se a amamentação está sendo eficaz. E a segunda coisa mais importante é instituir uma rotina para o bebê. Bebê mamar de dia sempre que quiser, não deixar passar de 3 horas e dormir de noite o máximo que puder. Então, um bebê e um ser humano cresce até 18 anos. Quanto mais come de dia, mais cresce, e cresce de noite dormindo. Então, quanto mais dorme à noite, mais cresce. Um pela comida e outro pelo hormônio de crescimento. Doutora, a gente tem a participação da Bruna Simon, de Criciúma. Obrigada, Bruna. Ela luta pela amamentação em público. Ela é gestante, já está no 7º mês de gestação e não abre mão, nem vai abrir mão de amamentar. A Vanderleia de Palhoça diz que mãe não deve ter vergonha de amamentar. A gente está alimentando os nossos bebês e não tem que ser reprimida, não. Doutor, tem uma outra participação aqui da nossa telespectadora. Será que as pessoas que criticam comem com pano no rosto? Ela diz justamente isso, né? Crislane, como é que foi contigo, assim, esse ato de amamentar? Eu já fiz algumas reportagens, inclusive com o doutor Cecim, que às vezes a gente vê em propaganda, amamente, e às vezes não é muito fácil na prática para algumas mães, né? Como é que foi a tua primeira experiência com como é que é o nome da tua filha? Sofia. A Sofia, tá com quantos aninhos? 2 e 7. 2 e 7, tá aqui no colinho do papai. Tem como mostrar, gente? Fábio, mostra lá a Sofia, bem faceira. Na verdade, ela tá com soninho, né? Ela tava no agito, agora ela tá num momento mais carinho com o papai. Eu acho que toda mãe, ela sonha, né, em amamentar. Certo. Meu começo foi bem difícil, eu tive mama empedrada, daí rachou, sangrou, doía muito. Só que eu não desisti, certo. Fui até o fim, ela não conseguia mamar também. Aí foi indo que em 7 dias ela conseguiu. Para mim foi uma luta, assim. Nossa, eu chorava muito de dor. Mas o que importava era ela, né? Claro. E ela mamou até agora, eu descobri que estava grávida de novo. 2 anos e pouquinho ela continuava mamando. E eu só desmamei porque descobri que estava grávida de novo, senão ela estaria mamando. Como é o nome da menina que vem? Alice. Alice. Então vai ficar a Sofia e a Alice. Deixa eu colocar Por só favor. Uma situação, quando ela falou em questão de que o leite empedrou, que o peito empedrou, rachou.
Nós tínhamos uma orientação durante 40 anos que durante a gravidez as mães deviam fazer massagem, né, com buchinha, com toalha. E essa teoria, essa ação caiu por terra. Se descobriu que isso que estava sendo feito, pelo contrário, ao invés de aumentar, piorava, porque a auréola, aquela parte escura do peito, tem muitas bolinhas, aquelas bolinhas são os protetores. E quando você massageava, você machucava aquilo e fibrosava e tirava a proteção do peito. Então hoje, desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde determinou que não se faz mais nada para preparar o seio para a amamentação. Lava com água, não usa sabão, não precisa massagear, não precisa usar buchinha e não se usa nenhum produto protetor para o seio. Então, se prepara o seio naturalmente, sem nada, com água e mais nada. Essa é a melhor forma de proteger e preparar o seio para que ele tenha uma amamentação eficaz, sem os riscos de rachar, de empedrar, de sangrar. Sensacional. Doutor, o nosso tempo já está acabando, mas eu queria tirar uma dúvida. Cada filho vai trazer uma experiência diferente de amamentação? Porque às vezes, o segundo filho fica mais fácil de amamentar ou não? Não tem nada a ver isso? É um aprendizado. O primeiro filho sempre é mais difícil, tá? O segundo vai ser mais fácil, principalmente pela experiência, mas principalmente pela diminuição da ansiedade da mãe. Olha tá? aí, Crislane. Entendeu? Então, assim, o segundo vem mais fácil. O que eu digo para as mães? Aproveitem aqueles 2 dias da maternidade, onde a mãe é rainha, onde ela não precisa fazer nada. Aproveitem, hoje tem as técnicas que instruem as mulheres a aprender a amamentar e saiam da maternidade amamentando. 3 coisas para melhorar a amamentação. Não sentir sede, tomar líquido, água ou chá, qualquer chá que não tenha cafeína, sentir o líquido aqui. E por último, descansar. A ação de amamentar é como uma ação do trabalho. Se você estiver descansada, você vai ter mais leite. Então, quanto mais descansada for a mãe, estiver, mais leite ela vai ter. E adie tudo na sua vida. Você pode adiar tudo, qualquer coisa, menos a amamentação. Sensacional. Doutor Cecinha, a gente agradece a sua participação aqui, prestando esses esclarecimentos sensacionais para todas as mães, futuras mamães, enfim. E Crislane, por dar teu depoimento, né? Nada. Tudo de bom para Sofia, para Alice e para a família de vocês. E eu quero terminar essa conversa com o depoimento de um telespectador ou telespectadora que não se identificou, mas disse o seguinte: Lages tem um belo monumento na Praça Santa Cruz de uma mãe amamentando. Então, assim, Lages dando exemplo, né? Tanto no mamaço como nos próprios monumentos que estão espalhados por aí. Sensacional. Obrigada, gente. Até a próxima.